Olá pessoal, tudo bem? Eu bolei aqui duas subassemblies, né, pelo Subassembly Composer, para ser aplicado na modelagem de corredor para quando se faz um projeto eólico no Civil 3D. Então o que acontece? A gente tem aqui, separei em três materiais diferentes, né? Então você tem os sacs. O primeiro é relacionado a pavimentos, espessuras dos pavimentos, junto com a limpeza. E depois as subassemblies para taludes, né? Aterro e corte. Então aqui no Subassembly Composer, qual que é o benefício dele, né? Você consegue definir, controlar as espessuras e as larguras de pavimento. E existe uma dinâmica super interessante, que é quando você está em condição de corte, é ignorado a terceira camada, que seria do subleito, uma vez que a gente entende que o CBR é suficientemente ali correto, né, para resistência do solo, do material como um todo. Então, quando se faz corte, a gente tem essa situação, e quando se faz aterro, você tem a situação da existência do subleito, né? Você tem uma resistência menor ali em relação ao material que você tá extraindo ali do local. Então, isso é lógico, vai variar em relação ao CBR da região. Mas a ideia é essa. Então você tem aqui três subcamadas, né? E você tem também o target da plataforma que você consegue aplicar para esse pavimento. Uma coisa que facilita bastante é essa linha da camada da limpeza, né? Para criar a superfície dentro do Civil 3D. Então, por exemplo, tanto em corte como em aterro, ela vai aparecer aqui, ó. E você, conforme você aplica o target, ele vai acompanhar o target do Edge Travelway, né? Que é o ponto do bordo da pista. Além disso, você também tem o target do profile, né? Então, se você precisa fazer alguma inclinação diferente ali do que está aplicado, como padrão, de 2% aqui no caso, então você tem como usar esse elemento dentro do Civil 3D, aplicando em cima de uma polilinha ou em cima de uma feature line, né? Para outros produtos aqui, mesma situação quando você tem condição de aterro, de corte. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente está trabalhando com uma subassembly que a gente vai aplicar lá no Civil 3D, a condicional para aterro, né? Uma vez que você tem a linha do terreno existente aqui acima do ponto central aqui da assembly, né? E abaixo você tem a situação de aterro. Então, na condicional lá do Civil 3D, ela não vai existir, né? Porque a gente vai aplicar ela somente para condicional de aterro nesse caso. E vice-versa, quando é corte. Então, que a coisa interessante é o seguinte: você consegue aplicar um desnível aí de acordo com o que vai ser construído em campo, para banquetas intermediárias, tá? Então, a partir de certa altura do seu talude, eu estipulei aqui 10 metros, né? Então, o que vai acontecer? O software automaticamente vai criar para você uma banqueta com canaletas, ó. Tá? E esses valores de canaletas vocês conseguem ajustar na largura e altura de canaleta, como está sendo mostrado aqui, ó. Largura canaleta pé 1, pé 2, altura da canaleta de pé, né, que é essa aqui de baixo, logicamente, e para as canaletas também de crista, tá? E as canaletas intermediárias, né, a largura das canaletas intermediárias. Aqui você então consegue fazer tudo isso, tá? O benefício é, quando você tem menos de 10 metros, ele simplesmente vai ignora a banqueta intermediária.
Tá? Ele só vai fazer da crista ali que é necessário para estabilidade e segurança do talude, né? Quando você tem águas pluviais convergindo para o pé do talude, então você precisa fazer massagem de proteção desse solo, né? Ok? Para corte é a mesma coisa. Você vai abrir de corte agora. Abrindo de corte aqui, ó, para corte, a mesma coisa no sentido do efeito que ela tem, né? Mas vocês podem perceber que esse ponto que vai ser conectado no final do pavimento, na composição de todas as subassemblies, em relação à subassembly que eu estava mostrando anteriormente do pavimento, ele cria aqui, ó, uma massagem de pé e cria a massagem de crista também, quando toca no terreno existente, né? Na linha aqui de referência do terreno existente. A dinâmica é a mesma para quando você tem lá, estipula um valor de altura para ser criado uma banqueta intermediária. Só que aqui você tem, então, no pé, logo após do bordo da pista, uma sarjeta que no aterro você não tinha, né? Então, essa é a diferença entre os dois. Principal diferença, vamos dizer assim, entre os dois, tá? Aqui quando você tem menos de 10, no caso eu coloquei 12 metros aqui, né? Menos de 12 metros, ele simplesmente não vai fazer a banqueta para você intermediário. Agora vamos para o Civil 3D para mostrar como que ela funciona.